Boa tarde, meus caros amigos e irmãos do Portal Paz. Como vocês estão? Eu venho agora tentar dar seguimento em alguns projetos já solicitados pela espiritualidade, inclusive solicitado e pedido por vocês. Nas lives que realizamos nas sextas-feiras, surgem muitas dúvidas e inúmeras perguntas extremamente fabulosas que nós precisaríamos de 3, 4, 5 horas para poder responder todas. E o mais impressionante é que, se tivéssemos esse tempo todo, provavelmente teríamos mais perguntas. Então, eu separo algumas para poder, durante a semana, vir respondendo-as e assim talvez ampliando um pouco a informação. Eu gostei muito de uma pergunta feita na live 23 pelo Daniel, e ele se refere, ele faz a seguinte pergunta: a pessoa que se suicida por depressão vai para o vale no umbral? Vejam a preocupação que nós ainda temos com o conceito de purgatório, paraíso, mal e bem, céu e inferno. Claro que nós sabemos que todo o processo de desencarne nos leva para estarmos próximos daqueles que possuem uma energia de frequência semelhante à nossa. Foi por esse motivo, e veja bem, não por Deus, porque Deus é amor absoluto, e amor absoluto não tem vingança, não tem ódio, não tem absolutamente nada a não ser amor. Mas nós, co-criadores, como somos, nós tivemos, sim, a criação realizada por nós, reforçando, a criação de inúmeros vales em dimensões diferentes. E esses vales agrupando-se por energias semelhantes. Então, criou-se, e se fala muito no Vale dos Suicidas, para onde os suicidas iriam. Porém, existe muito mais do que uma pena decretada por todos. Precisamos compreender, acima de tudo, a questão da frequência vibracional dos seres que entram o mundo dos espíritos, a dimensão, uma das dimensões espirituais, através das portas do suicídio. Nesses inúmeros anos trabalhando em casas espíritas, conversando com pessoas, tendo pessoas próximas a mim, depressivas, e até mesmo eu vivendo isto na pele, dá para se observar e dá para ver que os padrões são sempre os mesmos. Nós tentamos, de alguma forma, fugir de algo que nos incomoda, de uma vergonha, de uma escolha, de uma decisão, ou por vezes por falta de coragem de ter que tomar a decisão e não a tomá-la. Mas esses são só alguns dos pontos, porque eles são os mais variados possíveis. O que realmente importa é que ele adentra a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ver o mundo e vai nos apagando pouco a pouco. Então, ocorrem as inúmeras formas de desencarne. Conhecemos as de suicídio propriamente dito, assim, que não tem como fugir à ideia do suicídio. Se enforcando, se jogando de uma ponte, atravessando uma rua de propósito, com armas, com facas, com venenos, então, inúmeras razões. Mas existem também muitas formas de suicídio que são os suicídios inconscientes. São aqueles que nós não imaginamos que estamos criando a maneira do suicídio, que estamos entrando à porta do suicídio, mas a qual também nos leva ao caminho do suicídio, ao caminho da fuga. A maior transgressão da lei, que é a lei da vida, a lei do universo, uma das leis do universo, que é a vida. Veja que o medo que nós sentimos é exatamente uma prevenção para que nós possamos reagir e nos cuidar. Então, desta forma, meus queridos irmãos, podemos ter um claro exemplo no filme, para quem viu, ou na obra, para quem leu, chamado Nosso Lar, onde o nosso querido instrutor espiritual André Luiz,
ele permanece em regiões densas de vibração com pensamentos muito semelhantes, com acusadores, com ameaçadores, e o que mais acusavam ele era de suicida. E ele não entendia o porquê do suicídio. Afinal de contas, ele havia desencarnado em uma mesa cirúrgica. Porém, atitudes que levavam à antecipação de sua vida terrena, como o álcool, né, neste exemplo, mas também podemos pegar exemplos do cotidiano, o sexo de maneira não preservada, não sem os cuidados necessários, podendo assim então nós pegarmos ou transmitirmos doenças, o uso abusivo de bebida alcoólica, de cigarros, de outros entorpecentes, ou até mesmo de uso de medicações sem a prescrição de um médico. Nós criamos inúmeras maneiras pelas quais também são consideradas suicídios. A experiência minha que eu vivi não era uma vontade desenfreada de suicidar-me, mas era uma vontade de sumir, uma vontade de que eu desaparecesse. Veja, é uma forma maquiada de pensar em suicídio. Porém, como que eu consegui o tratamento? Ouvindo bons amigos, seguindo o conselho deles e buscando ajuda médica. Hoje, sinto-me completamente diferente e hoje consigo entender ainda mais o grande perigo que está em torno disso. Por quê? Nós baixamos imensamente a nossa frequência. Baixamos. E conforme vamos baixando as nossas frequências, nós vamos nos sintonizando a energias, a pessoas, a seres, como nós quisermos chamar, de energias densas. E essas energias vão cada vez mais consumindo a nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de ação, de reação, e vão nos colocando naquele estado em que tudo parece perdido. Então começamos a acreditar que realmente tudo está perdido. E no momento de fuga, no momento onde queremos aliviar aquela dor, aquela aflição, optamos pelo caminho equivocado. Optamos pelo caminho de abreviar uma existência. Mal sabemos que as dores pós este ato insano, mal pensado, nos conduzirá a dores ainda maiores. Por quê? Pelo Vale dos Suicidas? Não necessariamente. Desde que nós chegamos do outro lado da vida, pelas portas do suicídio, levado por inúmeros pensamentos que apenas desagregavam, que eliminavam a nossa ação, que eliminavam a nossa vontade e que nos faziam sentir muita dor e sofrimento, nos deparamos agora no mundo onde aqueles sentimentos, aquelas dores, aquelas aflições, aqueles medos continuam exatamente iguais, ou melhor, duplicados, centuplicados. Por quê? Porque aqui ainda, pelo véu do esquecimento, podemos eliminar grande parte das energias. Porém, na nossa fase, como somos essência de luz, chegamos lá e nos deparamos com a nossa consciência agora nos mostrando a realidade e mostrando a responsabilidade do nosso ato. Andei procurando em Kardec, né, no Livro dos Espíritos, falando sobre suicídio, e ele remete exatamente isso, que está a partir do capítulo... Está tudo aqui. Penas e gozos terrenos, a partir da questão 920, e ele se estende sobre o assunto, que vale a pena a leitura de vocês, juro que vale, até a questão 957. Muito instrutiva, muito compreensiva, claro, levando em consideração uma época, e agora que nós temos a comprovação de que Deus é amor absoluto. Agora, todos passarão
todo o tempo no Vale dos Suicidas, todos padecerão de dores ou de aflições que não vem o caso para não assustar de maneira alguma, porque não é o objetivo do vídeo. Isso vai depender de cada um. Vai depender do quanto nós estamos dispostos a recomeçar, do quanto nós carregamos mágoas, do quanto nós aceitamos ou do quanto nós nos revoltamos. Porque nós podemos nos revoltar ainda com o sistema e então dificultar ainda mais. Uma coisa é certa, que seja dias, que seja meses, que seja ano, que seja séculos, por algum momento, sim, meus queridos irmãos, teremos que permanecer junto daqueles que vibram na mesma frequência que nós. Por isso, peço com carinho, peço com atenção, peço com amor. Busque ajuda. Não te permita que a dor domine a sua energia, a sua força. Não permita que energias densas te coloquem num estado de vibração que você não é merecedor. Busque ajuda de psicólogos, busque ajuda de psiquiatras, busque ajuda de médiums, busque ajuda nas inúmeras formas de manifestação da luz. Mas lembra sempre, tu é amor, tu é luz. E esse dia, por mais duro, pesado e triste que você possa estar enfrentando, tenho certeza que já está a caminho de solucionar isso. E solucionar da maneira mais correta, da maneira mais perfeita, que é mostrando o quanto tu é forte em cima das tuas próprias dores, o quanto tu é vencedor em cima das tuas próprias aflições. Eu confio em ti, a espiritualidade confia em ti. Nós somos deuses e, como deuses, co-criadores. Vamos co-criar o amor, a paz e a alegria. Fiquem com Deus, um grande e especial abraço a todos.